A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, parte B, que diz assim: Pois a boca fala do que está cheio o coração. O título da nossa reflexão neste dia é Palavras. Eu tenho certeza que em algum momento você já escutou uma frase muito popularizada onde diz: há poder nas palavras. E nós sabemos que à luz da palavra de Deus, quando nós, por exemplo, pegamos o Salmos 33, verso 6, já diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Quando nós lemos em Gênesis 1, 3, diz: o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Usando esses dois versículos, ora lidos, nós conseguimos compreender que em Deus há um princípio de poder nas palavras. O Senhor criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E Ele nos mostra, nos ensina que a palavra dele tem poder. A palavra de Deus tem poder para curar, tem poder para abençoar, tem poder para fazer infinitas coisas em prol daqueles que o buscam. E quando nós usamos, por similitude, esse princípio de que há poder nas palavras, nós podemos inferir que pode ser a palavra, ela pode ser usada como uma ferramenta. Uma ferramenta usada tanto para o bem quanto para o mal. Nós é que teremos que escolher que lado está. Na minha concepção, eu entendo assim, as palavras que são lançadas, elas são lançadas com uma finalidade. Ou ela pode ser lançada para uma finalidade positiva ou para uma finalidade negativa. Quando eu falo de finalidade positiva, eu entendo que a palavra ela é usada como uma ferramenta para educar, orientar, ensinar coisas boas, animar aqueles que estão desanimados, exortar, ou seja, chamar atenção para a correção de rumos, abençoar, perdoar, contribuir, honrar, salvar, adorar, alegrar, exaltar, fortalecer, construir. Eu tenho certeza que existem outros verbos que poderiam ser elencados deste lado, do lado positivo do uso da palavra. Porém, existe o outro lado, o lado negativo no uso da palavra, das palavras. Geralmente esse do lado negativo coloca para baixo e do lado positivo coloca para cima, enaltece aquela pessoa que recebe aquela palavra que foi lançada. E do lado negativo, qual a finalidade da palavra? É humilhar, desestimular, entristecer, deprimir, amaldiçoar, murmurar, iludir, confundir, destruir, denegrir, injuriar, caluniar, blasfemar, rebaixar, ensinar coisas erradas, condenar, roubar e matar. As palavras, elas são lançadas com finalidades distintas. Cabe a mim e a você escolher qual palavra iremos usar, se palavra positiva ou palavra negativa. No texto que nós acabamos de ler, no versículo, fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então existe uma ligação muito forte daquilo que sai da minha boca com aquilo que está dentro do meu coração. Como estamos hoje quando lemos cheio o coração, como estamos enchendo o nosso coração? A maneira pela qual você
vai encher o seu coração é que vai dizer se da sua boca sairão palavras positivas ou negativas. Mas eu vou encher o meu coração com o quê? Eu tenho que encher o meu coração com aquilo que vai direcionar palavras boas que saem da minha boca. E nós enchemos o nosso coração com coisas boas quando nós buscamos a presença de Deus. Deus é bom, por essência, por natureza. Deus é bom. E o tempo todo Ele é bom. E para que haja bondade na minha fala, nas minhas palavras, eu tenho que me encher daquele que é bom. E como que eu vou me encher daquele que é bom? É buscando a presença de Deus. É buscando orientação na sua palavra. É entender que a palavra de Deus, que é poder, ela pode transformar as vidas. E a partir do momento que eu começo a meditar na sua palavra, quando eu começo também a orar, a buscar a presença de Deus num diálogo profundo, eu estou me enchendo de coisas boas. E a consequência é que a minha boca não vai ter como sair coisas que não sejam boas. Somos pecadores, somos falhos, mas se em algum momento, no transcurso da nossa vida, num conflito que seja, sair alguma coisa ruim, há algo que a própria palavra de Deus nos ensina, é o arrependimento. E nós nos arrependemos e voltamos ao caminho correto. Não deixaremos de ser imperfeitos, mas o Senhor diz que da nossa boca só sairá coisa boa se nos enchermos da sua presença. É algo que tem que ser constante. Todos os dias eu tenho que me encher das coisas que vêm de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, está repleta de exemplos, de promessas, de palavras do Senhor aos nossos corações para nos animar, para nos ensinar, para nos orientar, para nos exortar porque Ele nos ama, para nos abençoar, para nos fortalecer diante das dificuldades. Se você quer que da sua boca saia palavras abençoadas, busque a presença de Deus. E quando nós lemos em Provérbios 12, 18, é muito interessante esse versículo, que lá é um versículo que nos mostra quando usamos a palavra para o bem e quando usamos a palavra para o mal. Diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Aqui está o exemplo que eu falei. A palavra, quando colocada de maneira errada, ela vai ferir, ela vai machucar. E machuca. E aqui diz como espada. Às vezes as palavras elas machucam de tal forma que a pessoa que recebe aquela palavra, ela às vezes, entre aspas, preferiria até mesmo sofrer uma agressão física do que receber uma palavra negativa em relação a algo. Então aqui em Provérbios diz que há palavras que ferem como espada, porém, a língua dos sábios traz a cura. Aquele que está cheio de Deus, aquele que tem o seu coração cheio de Deus, vai trazer palavra para cura. As palavras podem ser duras, elas podem ser exortativas, sim, mas em amor. Que isso vai trazer cura, vai trazer correção de rumos para a vida daquela pessoa que vai escutar aquela palavra. Em Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha a finalidade da palavra, animar. A palavra que sai do coração daquele que está cheio de Deus, ela vai ser sempre uma palavra verdadeira. Não vai ser uma palavra recheada de mentiras, de hipocrisia, de fingimento. Vai ser uma palavra verdadeira. Mas a palavra que sai da boca daquele que está cheio de Deus, ela vai trazer para a outra vida que está um tanto quanto deprimida pela ansiedade do seu coração, vai trazer cura, vai trazer ânimo, vai trazer alegria, vai trazer paz. Em Provérbios 15, 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha o uso correto da palavra. Em determinados momentos, caro ouvinte, nós devemos usar o silêncio como a melhor palavra. E se tivermos que falar alguma coisa que seja uma resposta branda, até mesmo a uma afronta,
Porque muitas das vezes essa forma branda de falar, essa palavra positiva colocada, ela vai desviar toda a fúria. E a partir daí não vai ter ira e não vai ter confusão. Quando nós lemos em Tiago 3,6, fala acerca da nossa língua. Tiago diz: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O que Tiago está querendo dizer com isso? Esse pequeno órgão que está no nosso corpo, se utilizado com a finalidade errada, é capaz de incendiar o nosso corpo, incendiar a nossa vida, incendiar aqueles que estão ao nosso redor, incendiar relacionamentos. Tiago, no seu capítulo 3, de 1 a 12, ele fala justamente sobre o domínio da língua. É o que nós temos que buscar, é dominar a língua. E como nós vamos dominar a língua quando o nosso coração estiver cheio de Deus? E ele dá exemplos interessantes. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, podemos controlar o animal como um todo. Ele está falando que temos que dominar a língua. Os navios, mesmo sendo grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida. Tiago, ele diz ainda que o ser humano conseguiu domar toda a espécie de animais, répteis, aves, criaturas do mar, porém tem sido domado pela língua, classificando o mesmo como um mal incontido, cheio de veneno. Tiago, ele exorta, e ele diz ainda, que com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feitos à semelhança de Deus. Aí ele termina: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago conclui desta forma: não pode ser assim. E para que isso não ocorra, para que a língua, este mal incontido que está na raiz do nosso pecado, que nos conduz muitas das vezes a pecar, não pode ser assim. Tiago foi muito bem claro e nos exorta hoje. Como nós estamos usando as palavras que saem da nossa boca? Como nós estamos utilizando a língua, este pequeno órgão que pode ser usado tanto como uma ferramenta para o bem, como uma ferramenta para o mal? Eu quero hoje pedir a você que use essa ferramenta para o bem. A sua boca vai falar do que está cheio o seu coração, isso é fato. Se você está com raiva num momento de discussão, você vai falar aquilo que o seu coração está cheio. De ira, de amargura, de decepção. Eu não sei. Mas hoje o Senhor nos alerta dizendo: use a sua boca para abençoar. Use a sua boca para trazer a alegria àquelas pessoas que estão entristecidas. E hoje, o que Deus quer de mim e de você? Use a sua boca, as palavras que saem da sua boca, para abençoar a sua família, para abençoar os seus filhos, estimulando-os, não os colocando para baixo. Use a sua boca para lançar palavras aos seus pais, aos seus amigos, palavras que venham abençoar, venham estimular aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão para baixo. É para isso que Deus nos exorta neste dia a usarmos as palavras para abençoar. E nos exorta também dizendo: como pode de uma mesma fonte sair água doce e amarga? Isso não dá. Que nós possamos optar, porque existe algo que é opção. Se você quiser usar a sua boca para confusão, você vai usar. Mas se você quiser usar a boca para abençoar, para ser luz, sal desta terra,
O Senhor está disposto a encher o seu coração, a encher o meu coração. Que possamos neste dia encher o nosso coração com as palavras que vêm do coração de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.